Olá, então pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre pressão atmosférica e a sua influência na temperatura de ebulição das substâncias. Na verdade, a pressão atmosférica tem influência em tudo na natureza, inclusive sobre seres vivos, né? Sobre nós, por exemplo, né? Quando a gente passa de uma altitude para outra, ou se a gente está numa alta, vai para uma baixa, ou está numa baixa, vai para uma alta, a gente sente essa pressão, né, no nosso organismo, no nosso corpo, né? Mas falando das substâncias, né, existe uma influência muito grande na sua temperatura de ebulição, e a gente vai saber um pouco por que isso ocorre, né? A pressão atmosférica é a pressão que o ar da atmosfera exerce sobre a superfície do planeta, né? A pressão muda de acordo com a variação de altitude, né? Então, em 1643, o matemático e físico, né, o Torricelli, o italiano Torricelli, determinou a medida de pressão atmosférica ao nível do mar. Então, ele utilizou uma bacia, né, com um bulbo, como vocês estão vendo na figura aí, né, cheia de mercúrio, né, e ele percebeu que o mercúrio parava numa altura de 76 centímetros, ou 760 milímetros, né. Em locais acima do nível do mar, o nível do mercúrio diminuía no bulbo, né? Então ele criou uma escala, né, para a pressão atmosférica medida em milímetros de mercúrio, né? E determinou que ao nível do mar a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio, né, que é igual a 1 atm, né? E a pressão atmosférica tem uma relação com a altitude, né? Então, quanto maior, como vocês estão vendo no gráfico aí, quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica, né? Eu coloquei alguns exemplos aí, né, de algumas cidades, né, algumas capitais e cidades, né, e a gente vê a diferença, né, de altitude e a temperatura de ebulição da água, né, nesses locais, né. Então a gente vê que, por exemplo, ao nível do mar, está aí a Santos, né, a temperatura de ebulição da água é 100 graus, né, e a gente vai conversar e ver por que tem essa diferença, de acordo que aumenta a altitude, né. Em Quito, por exemplo, a água entra em ebulição a 90 graus, né. Em La Paz, tem uma altitude de 3.600 metros, a água entra em ebulição a 87 graus. Então a gente percebe que quanto maior a altitude, né, mais facilmente a água passa do seu estado líquido para o estado gasoso, né? E aí a gente vai ver um pouco aí nessas figuras aí por que que isso ocorre, né? A gente sabe que existe uma pressão de vapor no líquido, né? Mesmo antes de chegar num ponto de ebulição, um exemplo da água, né? A água, mesmo antes de chegar num ponto de ebulição, algumas moléculas vão saindo da forma líquida para gasosa, né? Por exemplo, uma roupa no varal, ela seca, mesmo a temperatura não chegando a 100 graus ao nível do mar, que é o ponto de ebulição da água. Ela seca porque a molécula na forma líquida passa para a forma de vapor e num sistema aberto o vento acaba levando. E a pressão de vapor, como que dá para medir? Dá para medir num sistema fechado, né? Uma determinada temperatura, e a gente vai ter ali uma quantidade de líquido e vai ter algumas partículas, né, vou dando exemplo da água, na forma gasosa, né? Então aí o gás ele gera uma pressão em qualquer recipiente que ele tiver. Então mediu-se aí a pressão de vapor dos líquidos, né? E, e aí quando a gente fala que entrou em ebulição, como é que entra em ebulição? É quando essa pressão de vapor de um líquido iguala com a pressão atmosférica, né? Então, ao nível do mar, iguala-se quando a pressão de vapor da água chega a 760 milímetros de mercúrio, né? Ele iguala com a pressão atmosférica, que também está em 760 milímetros de mercúrio ao nível do mar, ou 1 atm, né?
aí ele entra em ebulição. A gente diz que a água está fervendo, está borbulhando, aí está em ebulição, né? Só lembrando, como eu falei, mas mesmo antes de chegar ao ponto de ebulição, algumas moléculas saem na forma gasosa, né? No sistema aberto, ela vai embora, sai mais molécula, vai embora, até que algo molhado, como uma roupa, ela acaba secando, né? Então, como eu coloquei um exemplo, eu coloquei 2 copos d'água aí. Então, a gente tem um exemplo no Monte Everest, né? Onde a pressão de vapor da água chega a 250 milímetros, quando aquecida até 71 graus, né? Então, como lá a pressão atmosférica é de 250 milímetros de mercúrio, né? Com uma altitude de 8.800 metros, então a água vai entrar em ebulição a 71 graus Celsius, né? Por que isso acontece? Porque a pressão que vai ter sobre o líquido, como está na figura aí, vai ser uma pressão menor do que o nível do mar. Então você vai ter uma pressão aí de 250 milímetros de mercúrio em cima dessa água, né? Já o nível do mar, como está na figura abaixo, você vai ter uma pressão em cima do líquido de 760 milímetros de mercúrio, uma pressão muito maior do que no Monte Everest. Então, para essa água passar do estado líquido para o gasoso, vai ter mais trabalho. Então, ela vai precisar de mais energia, absorver mais energia. Então, ela tem que ser aquecida até 100 graus para ela chegar a 760 milímetros de mercúrio, né, de pressão de vapor d'água. Aí ela entra, né, em ebulição. Então, por isso que tem grande influência a pressão atmosférica relacionada com a altitude, né? Quanto mais alto você tiver, mais menor será o ponto de ebulição da água, porque menor será a pressão atmosférica em cima desse líquido, né? Aí eu coloquei um exemplo aí no gráfico, comparando algumas substâncias, né? Então a gente tem o etanol são 2 álcools, né? O etanol é o mais comum e a água, né? Então, desses, dessas 3 substâncias, né, o etanol tem a pressão de vapor maior que da água, né? Na mesma temperatura, o etanol ele é mais volátil que a água. Então, se a gente pegar um copo de água e um copo de álcool do etanol na mesma quantidade e deixar exposto a mesma fonte de energia, deixar no sol, por exemplo, por algum tempo, quando a gente volta lá, a gente vai perceber que mais etanol evaporou do que a água, né? Ele tem uma pressão de vapor maior do que da água. Então, por isso ele tem um ponto de ebulição menor que da água. Então, ao nível do mar, né, a 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, a temperatura de ebulição da água é 100 graus. Então, tem que aquecer até 100 graus para ela entrar em ebulição, né? Ferver, como a gente diz popularmente. O etanol, a temperatura de ebulição dele vai ser 78 graus. Então, ele entra em ebulição numa temperatura menor do que da água, porque ele tem uma facilidade, comparando com a água, ele tem uma facilidade de chegar a essa pressão de vapor de 760 milímetros de mercúrio, né? E aí a gente, né, tem, falando da influência da temperatura, né, e da pressão sobre os líquidos, né? Então a gente tem, por exemplo, a utilização de uma panela de pressão, né, para cozimento de alimentos, né? Porque o que acontece numa panela de pressão, pessoal? No interior da panela, uma panela fechada, né, vedada, a pressão chega a aproximadamente 2 atm, né? Então a gente falou que aqui com 1 atm, né, a temperatura de ebulição da água é de 100 graus. Né? Uma pressão maior, essa temperatura de ebulição vai ser maior. Né? Então você vai ter uma pressão maior em cima do líquido. E o que acontece dentro de uma panela de pressão é que a gente consegue elevar a temperatura, né, da água dentro da panela de pressão a aproximadamente 120 graus, né, na forma líquida. Então a gente tem uma temperatura bem alta, bem mais alta que 100 graus para conseguir cozinhar os alimentos. Numa panela aberta, o máximo que a gente consegue ao nível do mar é a água chegar a 100 graus.
porque a 100 graus ela entra em ebulição e não vai passar de 100 graus, até toda a água passar para a forma de vapor. Aí, nesse caso, na cozinha, a gente vai ter perda, né? Porque vai evaporar toda a água, a gente não vai conseguir segurar o vapor ali, numa panela aberta. Então, o máximo que a gente consegue é 100 graus numa panela aberta. Já numa panela de pressão, a gente consegue aí uma temperatura de até 120 graus na água líquida, porque está sob pressão ali, né? Então, essa é a vantagem de se usar uma panela de pressão, né? Para cozinhar alimentos, que a gente vai conseguir uma temperatura maior, né, da água líquida, e aí a gente vai conseguir cozinhar mais rápido, né? E aí, nesse caso a gente economiza o gás também, né? Que vai ser mais rápido o cozimento dos alimentos, né? O instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica, né, é conhecido como barômetro, né, que realiza a medição em milibares, né? E aí tem as unidades de pressão e a gente vai transformando, igual 760 milímetros de mercúrio é igual a 1 atm, né? Então a gente transforma a unidade, mas no caso da pressão atmosférica, o milímetro de mercúrio e a atm são as unidades mais utilizadas, né? Como vocês estão vendo na figura aí, como funciona o barômetro, né? E como se mede uma pressão de vapor de um líquido. Então, pressão de vapor, falando mais um pouco sobre pressão de vapor. Em qualquer temperatura, as moléculas de qualquer líquido estão sempre em movimento. Algumas com velocidade maiores que as outras. Por isso consegue escapar do líquido passando para a atmosfera. Por isso um líquido é mais volátil do que o outro, né? Pessoal, isso tem a ver, como a gente falou nas aulas anteriores, né, com as interações moleculares, né? De polo instantâneo, né? Interação de hidrogênio, né? Então, quanto mais fraco for essa interação entre a molécula, mais fácil ela vai passar para a forma de vapor, né? Então, as moléculas que são interação de dipolo instantâneo, por exemplo, com certeza elas vão ser mais fácil passar para a forma de vapor, né, do que essas moléculas que têm ligação de hidrogênio, né, formam interação de hidrogênio, né, ou é dipolo, né? Então isso tem a ver também com as interações das moléculas, né? E quando a pressão de vapor de um líquido se iguala com a pressão de vapor do local onde está, esse líquido entra em ebulição. Então é muito importante saber isso. Sempre que a pressão de vapor de um líquido empatar com a pressão atmosférica do local, o líquido entra em ebulição. Tá. A gente determinou sempre dizer qual é a pressão de ebulição da água. 100 graus. Isso ao nível do mar. Tá? O nível do mar é 100 graus. Se a gente subir para umas altitudes maiores, aí muda um pouco. Já não é a 100 graus, né? Aí eu coloquei outro gráfico aí, comparando a pressão de vapor de alguns líquidos, né, em relação à temperatura, né? Então a gente tem aí, comparando a água, o álcool etílico, o éter, o que tem menor pressão de vapor é a água, né? E o que tem a maior pressão de vapor é o éter. Então isso a gente leva a crer, só olhando o gráfico, que o éter é muito mais volátil que o álcool etílico e que a água. Álcool etílico é o etanol, né? Que a água e a temperatura de ebulição do éter, por exemplo, né, é de 35 graus, ao nível do mar, tá? É 760 milímetros de mercúrio, né? E isso também tem a ver com cheiro, perfume, por exemplo, né? O perfume ele precisa evaporar algumas moléculas para que a gente consiga sentir o odor, né? Então, quanto mais volátil for uma substância e ela tiver odores, né, mais a gente vai sentir, né? A gente, por exemplo, você pode perceber isso quando você para num posto de gasolina para abastecer, você vai sentir o cheiro da gasolina, vai sentir o cheiro do álcool. São substâncias que na temperatura ambiente são muito voláteis, né? E aí a gente consegue sentir o cheiro, né?
Inclusive, principalmente a gasolina, são substâncias tóxicas. Aqui eu botei um exemplo aqui de um outro gráfico, né? Comparando com o Monte Everest e o nível do mar, né? Então, no Monte Everest, a água ferve a 71 graus, porque a pressão atmosférica lá é 250 milímetros de mercúrio, né? E ao nível do mar, a água ferve a 100 graus, né? Porque a pressão atmosférica ao nível do mar é de 760 milímetros de mercúrio. Eu coloquei aqui mais exercícios para a gente assimilar o conteúdo que nós conversamos agora. Primeiro exercício, são exercícios que caíram em vestibulares, tá, pessoal? Então, primeiro exercício, a altitude é um fator que influencia condições ambientais e, por isso, é levada em consideração na prática esportiva. É correto afirmar que o aumento da altitude causa, aí vem as alternativas, né? Então, aumento da longitude, diminuição da latitude, aumento da densidade do ar, diminuição da pressão atmosférica, diminuição dos valores de insolação. Então, pessoal, como a gente viu no conteúdo, vimos vários gráficos aí, que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Ao nível do mar, a gente tem a pressão de 1 atm, vai subindo, essa pressão atmosférica vai diminuindo, né? Então, a letra D é mais correta, né? Diminuição, que é a correta, diminuição da pressão atmosférica, né? Outra questão, quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus. Subindo uma montanha de 1000 metros de altitude, observa-se que, aí a gente vai, aí as respostas aí, as alternativas aí falam sobre a água ferver, né? E aí a gente escolhe qual é a alternativa correta. A gente sabe que ao nível do mar a água ferve a 100 graus, mas se a gente subir para uma altitude maior, onde terá uma pressão atmosférica menor em cima do líquido, ela também vai entrar em ebulição numa temperatura menor, né? Então a água ferve numa temperatura maior, pois seu calor específico aumenta. A água ferve numa temperatura maior, pois a pressão atmosférica é maior. A água não consegue ferver nessa altitude. A água ferve na mesma temperatura, a 100 graus, independente da pressão atmosférica. A água ferve numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor. Então, nesse caso, aí seria a letra E, que a água ferve numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor. Beleza, pessoal? Então, vou montar mais alguns exercícios aí, depois eu envio para vocês treinarem sobre o conteúdo. Abraço!